a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Boa tarde, deputada Janaína, seja bem-vinda ao Tribuna Virtual. Muito obrigada, Melissa. Cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, os colegas que acompanham essa tribuna. Aliás, estou em débito com Melissa, que me convidou a participar de alguns programas. É que chegaram tantos projetos novos do governo na casa e são tantas reuniões técnicas que a gente acaba tendo que dar prioridade. Eu queria tratar de um tema que vem sendo objeto de muitos e-mails para o gabinete, por parte de pais, famílias que são adeptos do homeschooling. É interessante falar dessa forma, porque atualmente praticamente todas as famílias estão adeptas ao homeschooling, muito embora haja um mix, né, entre aulas virtuais e aulas presenciais. A verdade é que mesmo naquelas instituições em que há essa ponderação das duas modalidades de aulas, as famílias ainda estão temerosas em enviar seus filhos, e nós respeitamos esses pontos de vista, mas ganhou força o debate em torno da modalidade de ensino domiciliar, né, que é o homeschooling, uma terminologia americana e que nós temos utilizado. Antes da pandemia, o deputado Tenente Nascimento, que é da bancada do PSL, apresentou um projeto de lei para regularizar, regulamentar esse ensino domiciliar no estado de São Paulo. É um projeto que não, vamos dizer assim, que não deixa de avaliar a criança, porque essa criança vai ser ensinada em casa, mas vai ter que fazer avaliações periódicas nas escolas convencionais. Essa criança vai ter que fazer algumas atividades também nas escolas convencionais, e tem um dispositivo muito importante no projeto do deputado Nascimento, que, muito embora prestigie a decisão das famílias, dá espaço para o próprio adolescente decidir se quer ou não seguir na modalidade domiciliar, ou seja, no homeschooling. Então, para que fique bem claro, constitucionalmente, não existe uma proibição, não existe, para o ensino domiciliar ou para o homeschooling. Existem famílias no Brasil, e inclusive no estado de São Paulo, eu mesma cheguei, na época da campanha, a me reunir com algumas famílias que são adeptas do homeschooling, aqui no interior de São Paulo. Então, existem famílias que praticam essa modalidade de ensino. Não existe uma proibição, tá? Só que, na prática, o Ministério Público, os conselheiros tutelares, têm, de alguma maneira, cobrado a essas famílias o dever de enviar as crianças para a escola. E, não raras vezes, há ações, até mesmo na seara penal, para forçar essas famílias a enviarem as suas crianças para a escola. Eu lembro do caso de um casal que acabou sofrendo até ameaça de perda de guarda de filho, porque eles eram adeptos do homeschooling. Então, como existe aí, vamos dizer, um conflito, né? Muitos membros do Ministério Público entendem que seria uma ilicitude civil, alguns poucos que seria uma ilicitude penal. Eu, particularmente, falo agora como professora de Direito, não vislumbro ilicitude, não significa que eu seja uma adepta, que eu seja, vamos dizer assim, uma defensora no sentido de praticante, né? Mas sou uma defensora no sentido de reconhecer a pluralidade do nosso povo, a pluralidade das famílias brasileiras, né? A pluralidade na modalidade de ensino. Então, quero deixar bem claro, eu, Janaína Pascoal, condição de professora de Direito, ainda que licenciada, não vislumbro ilicitude no homeschooling ou no ensino domiciliar. Mas há autoridades, né, no Brasil e em São Paulo que vislumbram, que entendem que não existe legalidade nessa modalidade de ensino. Então, para dar um pouco de segurança jurídica a essas famílias,
o tenente Nascimento apresentou um projeto de lei que está em trâmite na casa para, vamos dizer assim, regulamentar o ensino domiciliar no estado de São Paulo. Eu lembro que quando esse projeto foi apreciado pela CCJ, muitas famílias foram nos visitar, inclusive com crianças até pequenas, todos uniformizados. Eu estava presente, defendi o projeto, e agora, com a pandemia, muitas são as mensagens dessas famílias querendo, vamos dizer assim, ter a aprovação dessa lei, né, contemplada. E eu tenho lido nos jornais, ouvido especialistas, hoje, inclusive, nos jornais do interior de São Paulo, havia notícias nesse sentido, de que não se poderia permitir que a pandemia, né, acelerasse esse debate. Ou seja, que a pandemia não poderia ser utilizada como uma desculpa para regulamentar ou regularizar o homeschooling no Brasil e no estado de São Paulo. Então, fica aqui o meu testemunho, a minha avaliação de que, digo respeitosamente, esses formadores de opinião, né, não estão sendo democráticos o suficiente. Tá? O ideal num país democrático, num país que respeita divergências, é que nós tenhamos várias modalidades de ensino, várias formas de passar o conhecimento. Tá? Então, escolas de período integral, escolas de período parcial, escolas construtivistas, escolas assim chamadas tradicionais, escolas militares, né? Ensino domiciliar, por que não? Desde que haja um acompanhamento, desde que haja um contato dessa criança com crianças da mesma idade ou desse adolescente, e, sobretudo, como prevê o projeto do Tenente Nascimento, desde que haja a possibilidade desse indivíduo, né, sobretudo quando chega na adolescência, aos 12 anos de idade, se manifestar. Né, porque pode acontecer da família defender o ensino domiciliar, o homeschooling, mas aquele jovem que já tem a sua individualidade desejar ir para a escola. E nós não podemos permitir que essa individualidade seja anulada, esmagada. Né? Então, nós vamos trabalhar, eu quero falar aqui publicamente, porque são muitos os e-mails, é impossível responder um a um. Nós vamos trabalhar para que esse projeto seja aprovado na casa, para que as famílias do estado de São Paulo, que são praticantes do ensino domiciliar, tenham segurança jurídica, e também para que estas crianças e adolescentes tenham segurança de exercer a sua individualidade no seio familiar. Né? Então, fica aqui esse registro. Eu vou conversar com o Tenente Nascimento, em virtude dos muitos e-mails, para que possamos avaliar, até pedir urgência no trâmite deste projeto de lei. Existe uma fila, infelizmente, nós apresentamos muitos projetos muito importantes, mas demora muito para tramitar dentro da casa. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado para qual projeto pedir prioridade. Eu vou conversar com o tenente para que nós amadureçamos a ideia de pedir prioridade para este projeto, para que as famílias paulistas ou as famílias que residem no estado de São Paulo e sejam adeptas do homeschooling, para que elas tenham segurança jurídica e as suas crianças tenham segurança jurídica e física nesta modalidade de ensino. Mais uma vez, quero ser muito transparente, não sou adepta do homeschooling, não entendo que seja a melhor modalidade de ensino, quero falar aqui de maneira muito transparente, disse isso às famílias que se reuniram comigo. Sou defensora do ensino em tempo integral, mas isso não permite que eu queira impor a minha visão de mundo a todos os indivíduos do estado de São Paulo e do Brasil. O Brasil é um país plural e nós temos que exercer essa pluralidade, em toda a sua plenitude. Muitíssimo obrigado, boa semana a todos, muita saúde e cuidados, porque a pandemia pode ter dado aí uma pequena trégua, mas ela está presente e os números ainda são altos. Fiquem com Deus. Obrigada, deputada.